Olá, sou Agostinho e nós vamos começar com essa aula e outras que a gente vai planejar aí ao longo das possibilidades, conceitos de programação orientada a objetos em C++. Nós vamos mostrar aqui nessa aula, né, uma breve introdução do que seja programação orientada a objeto em C++. E nós temos uma, né, para trabalhar com, mostrar o mínimo que a gente precisa conhecer em orientação a objeto para programar nessa linguagem, uma agenda gigantesca, né? Nós temos aqui nesses itens, né, são alguns que a gente tem planejando por enquanto, uma quantidade muito grande de conceitos. São conceitos que normalmente estão associados não só com C++, mas com outras linguagens de programação também. É uma quantidade de conceitos muito grande, né? Mas que a gente vai tentar vencer isso ao longo dessas aulas que a gente está planejando, né? A gente está produzindo aqui. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem a ser programação orientada a objetos. Por que essa ideia surgiu, né? Ela não é nova, ela é um pouco antiga. Ela remonta aí à década de 60, 70. Mas faz uns 20 anos, de uns 15 a 20 anos para cá, é que a popularização dessas linguagens de programação orientada a objeto ela se deu com mais força. Então vamos tentar mostrar nesse vídeo que a gente está vendo aqui, né, que vocês estão vendo aqui, o conceito de programação orientada a objeto, né, por que é que se usa, e como é que a gente vai poder compilar programas que a gente vai fazer em C++, né, o objetivo que a gente vai mostrar nesse vídeo que nós temos aqui. Então toda essa agenda, né, que vai desde esses conceitos básicos até os conceitos de classe abstrata, né, que é algo um pouquinho mais trabalhoso, a gente vai ter que vencer. Mas primeiro vamos tentar descobrir, ou tentar mostrar para vocês o que é a programação orientada a objeto, por que é que ela existe, por que é que ela surgiu. Então vamos procurar uma motivação, algo próximo do nosso dia a dia, né? Por que é que a gente programa ou por que é que a gente estuda programação orientada a objeto? Aqui tem duas coisas que são bem cotidiano do nosso cotidiano. Uma delas é o café, outra delas é um controle remoto. Que danado isso tem a ver com programação orientada a objeto? Diretamente nada, né? Mas o conceito em si ele tem alguma relação. Por exemplo, quando você vai fazer um café, você diz ou você ensina para alguém um procedimento, um algoritmo para criar o café. Você vai pegar a água, coloca a água para ferver, pega a garrafa térmica, coloca na mesa, coloca o filtro em cima, coloca o pó no filtro do café e enquanto a água não ferve, você fica esperando. Quando a água ferve, você tira a água, coloca no filtro e enquanto o filtro na água não está, o café não está coado, você espera. Quando o café está coado, você tira o filtro do café e depois fecha a garrafa. Está pronto o café. O que foi que eu fiz? Eu passei para você um algoritmo, um procedimento, uma sequência temporal do que você tem que fazer, que passos você deve seguir para fazer o café. Isso tem uma analogia que com linguagem de programação você está entendendo que o que você está fazendo aqui é um algoritmo e o algoritmo você está especificando o algoritmo numa linguagem de programação procedural. Então é uma série de procedimentos que você utiliza para fazer a criação do café. Já o controle remoto é diferente. Você pega um controle remoto e você diz, controle remoto, faça essa operação. Você aperta um botão do controle remoto, né? E num passo de mágica o controle remoto instrui o aparelho que você está controlando a fazer uma atividade. Quando eu pego, por exemplo, um controle remoto como esse, aperto aqui o botão de on ou de off. O que acontece dentro do controle? Nem sei, né? Isso, e não é objetivo nosso saber o que acontece dentro do controle remoto. Mas a gente sabe que quando você aperta aqui num botãozinho do controle, dentro do controle remoto tem alguma circuitaria que implementa algum tipo de algoritmo para dizer o que é que o controle remoto tem que fazer. E o que é que o controle remoto faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele emite pulsos
impulsos de infravermelho para o equipamento que você deseja controlar. Mas isso é feito de forma escondida para a gente. Mas que tipo de analogia a gente faz com a programação orientada a objeto? Eu estou usando o mundo como se fosse um objeto. Isso é um objeto. Eu estou enviando mensagens a esse objeto, que é uma mensagem de faça uma atividade, faça isso ou faça aquilo. Quando eu envio essa mensagem, o objeto realiza uma tarefa interna. E o que ele faz? Ele manda uma mensagem para outro objeto na forma de um sinal eletromagnético, né? Que é uma televisão ou algum outro tipo de dispositivo eletrônico. Então a interação no mundo entre as coisas ela é feita orientada a objeto. Muito do que a gente faz é procedural, mas muito é orientado a objeto. A gente simplesmente tem essas ferramentas e a gente tem a ferramenta programável. Quando a gente realiza ações, a ferramenta responde. Então, para eu criar programas de computador, é muito mais fácil, ou pode ser mais fácil, se eu entender que eles possam ser trabalhados na forma de objetos. Eu crio objetos e esses objetos eles fazem atividades lá dentro que podem ser complexas. Mas um programador que vai usar essa estrutura que eu criei, ele tem interfaces ou mensagens que são simples de serem obedecidas, de serem entendidas. Por exemplo, eu quero criar uma ferramenta, né, um programa de computador, onde eu passe uma foto minha e o programa me devolva uma região onde minha face está. Então eu crio uma classe para detecção de faces. Passo a imagem, ela me devolve o retângulo dizendo onde a classe está. Onde a minha face está. Facílimo de eu usar aquele programa, aquela classe. Mas é complexa de ser implementado. Mas o objetivo da programação orientada a objeto é justamente esse. É facilitar essa conversação entre partes da equipe de desenvolvimento. E criou-se há um tempo atrás essa filosofia, chamada de filosofia da programação orientada a objeto. Ela basicamente surgiu nos anos 60. Né? O C++, a ideia do C++ em si começou um bom tempo antes. Esses dois pesquisadores, né, o Ole Johan e o Christian Nygaard, se é assim que pronuncia, não sei, criaram, por volta dos anos 60, uma linguagem chamada de Simula. O que é que Simula fazia? Ele permitia que você fizesse a simulação de sistemas discretos, baseados em eventos. Por exemplo, você queria simular um veículo. Você poderia simular o motor do carro e o restante do veículo, e o veículo interagia, o restante do veículo interagia com o motor através de mensagens que você pudesse mandar. E foi quando, nessa época, eles introduziram os conceitos de objetos, de classes e de herança, que são os três pilares da programação orientada a objetos. São usados na maior parte das linguagens de programação modernas que você pode tomar contato hoje, inclusive C++. E quando foi que C++ surgiu? A linguagem C ela surgiu por volta de 1972, 73, né, juntamente com o desenvolvimento do sistema Unix. E naquela época, né, um camarada chamado Bjarne Stroustrup, né, 1979, ele fazia doutorado e começou a pegar ideias dessa linguagem de programação Simula e de outras, né, que ele tomava contato na época. Né, ele é um cientista da computação, estava fazendo doutorado, mas ele buscou isso para melhorar as características da linguagem C. C sempre foi uma linguagem muito forte e muito procurada, né, pelo seu desempenho e a facilidade que você tem de fazer acesso de baixo nível, né, da forma como o C foi criado. E foi isso que o Stroustrup procurou. Ele trabalhava, né, na Bell Labs, né, que é um laboratório americano, e criou em 1980 um documento chamado C com classe. Isso era um documento interno da Bell que buscava divulgar os avanços que ele tinha conseguido nesse implemento, nesse aperfeiçoamento da linguagem C. Era uma espécie de pacote que ele tinha criado para a linguagem C para trabalhar com os conceitos de classe. Isso aqui seria a semente da linguagem C++. E em 1983 a linguagem evoluiu para esse nome, C++. Por que C++ e não uma D ou C, uma nova linguagem? Porque o Stroustrup entendeu na época que ele não tinha criado uma nova linguagem, ele tinha simplesmente aperfeiçoado, feito um incremento na linguagem C, por isso que ele chamou a linguagem de C++.
E o nome pegou, né? Um nomezinho bonito, né? Que ele escolheu para fazer parte da linguagem dele, né? Para dar nome à linguagem dele. E de lá para cá, muitos compiladores foram lançados, né? Alguns pagos, né? Eu cheguei a utilizar um compilador pago, por volta dos anos 90, né? 1994, 95, a gente começou a utilizar esses compiladores. E o primeiro compilador livre, que foi o GNU C++, ele surgiu por volta de 1987. Ele existia em sistemas Unix, né? E algum tempinho depois, por volta de 1991, ele passou a ser incorporado no Linux, né? Nas distribuições Linux que o Linus Torvalds havia criado. Eu usei esse daqui, né? O Borland C++, ou Turbo C++. Isso aqui é uns 20 anos atrás, por volta de 1994, 95. A gente utilizou esse compilador. Ele era tão compacto que ele cabia num disquetezinho, desses disquetes de computador, né? Que se usava no passado. E foi assim que os compiladores C foram surgindo. E daí para lá, daí para cá, começaram a surgir outras linguagens de programação orientada a objeto. Surgiram Java, né? Surgiram Python, várias outras linguagens de programação. E se você perceber, a Java, por exemplo, é muito parecida com C++. E hoje, em 2019, é a quarta linguagem mais popular, atrás de Java, C e Python. Java é muito utilizado em programação web, programação para smartphone, programação em Android é Java, né? Ela foi criada com isso. Programação para páginas web, para você diagramar páginas no navegador. Ou você faz algo em Java ou JavaScript, que é uma linguagem parecida. E Python, né, que é uma linguagem muito popular. Então, atrás dessas três, que são linguagens bastante populares, C, na parte de desenvolvimento de sistemas de baixo nível, você tem a linguagem C++. Ela alia a praticidade de uma linguagem de programação orientada a objeto com a velocidade de uma linguagem em C. Muitos costumam dizer que C++ é um superconjunto da linguagem C. Em grosso modo, a gente pode até dizer que sim, porque as coisas que mais se usam da linguagem C++, elas estão disponíveis no C também. E por que aprender, né? Por que você aprende C++? Ela não é uma linguagem trivial de você dominar. Ela é muito complexa, né? Eu já programo em C++ há muito tempo, mas ainda estou sempre aprendendo coisas novas. E tem construções da linguagem C++ que para mim são complexas de se aprender, de se entender e aplicar. Mas é usado muito na indústria, porque a indústria precisa de programadores em C++. É uma linguagem altamente performante. Se você for, por exemplo, trabalhar na produção de jogos, a programação dos jogos, grande parte dela é feita em C++, porque porque é uma linguagem performante. E em C++ porque é orientado a objeto. É fácil das empresas elas organizarem a construção do software. Segundo, ela é uma linguagem baseada em C. Então, se você aprende C, se você domina C, ela já te ajuda e ela provê um acesso muito fácil ao hardware da máquina, a você programar detalhes dos dispositivos. Ela é multiparadigma, ela permite que você fazer programação estruturada. Se você pegar um programa em C e compilar com um compilador C++, ele vai compilar e vai executar, porque ele vai pensar que é código em C++. Então dá para você programar algoritmos, dá para você programar orientado a objetos, dá ainda para fazer o que se chama de programação genérica, que a gente vai ver isso aí em uma outra oportunidade, em outra videoaula, e trabalhar com programação funcional. É portável, é fácil você pegar um compilador C++ e adaptá-lo para diferentes plataformas, é bem fácil de fazer isso. É muito presente em dispositivos embarcados, né? A possibilidade de você programar em C++. Por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de programar há algum tempo atrás um dispositivozinho bem compacto, bem simples, que é o Lego EV3. Você consegue programar em C++ para o Lego EV3, porque ele tem um compilador C++ numa distribuição Linux criada para ele. Você compila dentro da caixinha da Lego. Isso é impressionante, porque a caixinha ela é muito franzina em termos de processamento, né, em termos computacionais, de velocidade.
mas consegue fazer. É uma linguagem pouco burocrática. Você consegue, com poucas construções, obter resultados rápidos do que você precisa. E é uma linguagem estável. C++ está aí desde 1980, bem 30 anos, né, que C++ está rolando e já, né, foi bastante desenvolvida, né, em termos de aperfeiçoamento. Onde ela é aplicada? Aqui tem alguns exemplos de aplicação da linguagem C++. Desenvolvimento de interfaces gráficas, programação de dispositivos, editores de imagens. Você vai pegar esse software de processamento de imagem, grande parte deles é feito em C++, né? Porque fica fácil de você desenvolver. Por exemplo, né, eu uso para fazer a edição dessas aulas um software chamado Shotcut. E o Shotcut é feito em C++, e usando o Qt, que é uma biblioteca de programação C++ muito interessante. Então, aplicações que você tem em C++ são muitas. Em computação científica, usa-se demais para fazer, por exemplo, programação de baixo nível em CUDA, com processamento paralelo. Você trabalha com C++ facilmente. Então não falta mercado. Só falta a pessoa conseguir sentar e aprender a linguagem para poder se inserir aí nesse mundo. Mas como é que se faz um programa em C++, né? Vamos começar com o exemplo mais comum que todas as linguagens de programação possuem, que é o exemplo Alô Mundo. E aqui a gente vai fazer o exemplo Alô C++. Primeira noção que a gente precisa de ter, ou deixar claro antes de começar a mostrar esse primeiro exemplo, é que a gente está assumindo que você conhece o mínimo de programação em C para começar a entender os conceitos de C++. Por quê? Normalmente, programadores em C++ são oriundos da programação em C. Eles já conhecem muita coisa e muitos dos conceitos que a gente vai mostrar aqui são conceitos que são tipicamente próprios da linguagem de programação C++. Aquilo que já foi, né, que já deveria ter sido conhecido da linguagem C, a gente deixaria para outra oportunidade de aprendizado. Nesse momento a gente vai aprender as coisas que são peculiares dessa linguagem de programação. Então, o que é que você vai encontrar de comum entre C e C++? Basicamente, tudo que você consegue aprender na linguagem de programação C, dá para você aplicar no C++ também, sem problema. Por exemplo, tipos de dados que você utiliza, estruturas de laço, estruturas de controle que você tem. Tudo isso é disponível também para um compilador C++ no código que você vai desenvolver do mesmo jeito que você já utilizava na linguagem C. Então, dito isso, vamos voltar ao nosso exemplo. Inclusive, eu vou colocar o Alô C++ do lado do Alô C. O Alô Mundo das duas linguagens, elas são bem parecidas, né? A forma como você programa numa e noutra não é tão diferente assim também, né? Vamos começar com o Alô do C, que é um Alô já conhecido, quem programa em C++. Você tem um header, stdio.h, que normalmente é utilizado para que você coloque aquelas rotinas que são mais comuns em todo programa de computador, que são rotinas para fazer entrada e saída de dados. Então as funções de entrada e saída de dados, que são a scanf e a printf, lá do C, estão disponíveis aqui também, né, nesse exemplo. No caso, o printf, que é a função de saída, né? O alô mundo é só para mostrar essa mensagenzinha, então a gente vai usar o printf. O printf recebe o literal, manda o literal na saída e sai do programa. A entrada da função C é a função main. E olhando agora para o caso do programa em C++, do alô C++, o que é que a gente percebe? A mesma função main, esse mesmo return que aparece no final do código, e o que muda? Muda a forma como você trabalha com a saída de dados. É o que está mudando basicamente de um programa para o outro. O tipo de dado da função main de retorno é o mesmo, o tipo que ela está recebendo no caso dos dois programas é o mesmo também. O que vai mudar é que em C você usa funções para lançar dados na saída, para tratar qualquer tipo de dado. E usa uma função também para ler dado. Aqui no caso, essa função chamada de stdio, esse header chamado stdio.h. No C++, você tem um header chamado IOStream. Não é necessário que você coloque o .h ou HPP, no caso do C++, aqui depois.
esse header, ele já é um header, um cabeçalho, que é padrão de toda linguagem de programação C++. Todo compilador C++ já prevê que esse header vai estar lá para dar suporte aos que chama-se fluxos de entrada e de saída de dados. Aqui no caso você tem um fluxo de saída para onde essa mensagem alô C++ é enviada. Se você perceber, isso aqui não tem nada de cara de uma função não, é bem diferente do C. No C você tem uma função. A função é uma coisa bem característica da linguagem. Você tem um nome, um parênteses, uma série de argumentos e um fecha parênteses. No caso do C++, não é uma função como você conhece. Aparece aqui esse std cout, um menor e o símbolo que você quer lançar na saída. Por enquanto, vamos assumir que isso aqui é bruxaria e vamos entender que toda vez que você quiser lançar algum tipo de variável na saída, algum tipo de dado, você vai invocar o cout, colocar esse menor aqui nessa posição e sair lançando os dados que você quer colocar na saída. A gente vai ver em outros exemplos que eu vou mostrar aqui que o cout pode fazer uma concatenação de vários desses dados. Ele é mais simples de usar, um pouquinho do que o printf, né? Mas ele é típico do C++. Se você for programar em C++, trabalhe com cout. E se você for trabalhar em C, trabalhe com printf. Inclusive, você consegue também preparar os dados que você está lançando na saída de forma formatada, com quantidade de espaço determinado para cada tipo de variável, para cada tipo de dado que você quer lançar. Dá para fazer a mesma coisa que você fez em C com um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas numa outra videoaula a gente vai tratar disso com um pouco mais de detalhes. Por enquanto, vamos nos focar no que a gente quer aprender, né? Que é os conceitos fundamentais da linguagem, e mais para frente a gente vai entrando nos detalhes que forem necessários. Então, esse cout aqui, né, da forma que ele está sendo colocado, ele vai receber dados e vai lançar na saída. Então, toda vez que você quiser lançar dados, vai ser dessa maneira. Vamos pegar esse exemplo e vamos compilar o exemplo do hello cpp, né, ou allo.cpp, em um compilador dentro do nosso ambiente que a gente está trabalhando aqui. Aqui é uma máquina com Linux, mas o que eu vou fazer aqui dá para fazer muito bem numa máquina com Windows, numa máquina com Mac, né? E dá para fazer inclusive em compiladores online que existem na internet para você experimentar. Eu vou abrir um editor de texto bem simples. A minha máquina, eu vou usar esse editor chamado de Gedit. Deixa eu escrever o nome dele aqui, ó. Gedit. É um editor bem bobinho, né? Ele é o equivalente ao bloco de notas do Windows. E eu vou digitar isso aqui que parece aqui em cima. Include IOStream int main void. Esse é um dos protótipos da função main. Dá para você utilizar um outro protótipo também, se quiser. std cout menor alô C++. Uma quebra de linha. É o mesmo /n do C. Returne 0. Salvei o código. Por que eu estou usando editor de texto simples para mostrar isso aqui? Porque para salientar que a linguagem C, um programa em C, ele pode ser escrito em qualquer editor que você queira, que você precise. Claro que dos exemplos que a gente for fazendo, que eu vou mostrar em outro pedacinho dessa videoaula e também em outras aulas que a gente está produzindo, eu não vou ficar programando aqui no ambiente de texto, embora seja possível você usar. Vou usar um ambiente de desenvolvimento integrado que é muito mais prático de você desenvolver. Mas para que serve isso? Para que eu estou colocando isso aqui? Para mostrar que esse código que nós estamos fazendo, ele pode ser desenvolvido em qualquer lugar. E eu vou compilar o código. Eu vou compilar o código com um compilador C++. G++ allo.cpp -o allo.
ponto barra alô. Eu estou compilando o programa alô.cpp, estou gerando na saída o comando, o programa alô. Alô CPP é código fonte, escrito em C++. Alô é um programa executável. Se você tivesse numa máquina com Windows, provavelmente sua linha de comando para compilar o programa seria essa daqui, né? A linha mais simples que você pode usar para fazer a compilação. Mas aqui o que eu vou fazer é executar o programa. Então eu vou mandar ela executar o programa alô a partir do diretório corrente. Ponto barra alô faz com que o Linux execute aquele código que a gente tem. Então o que eu fiz aqui foi dentro de um ambiente de programação bem simples, né? bem rústico. Poxa, isso aqui vai ser usado de alguma maneira, em algum momento? Sim, sim, é usado. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma experiência que a gente teve há algum tempo atrás. Eu precisei fazer uma programação para aqueles tijolinhos da Lego, né? A Lego tem uns tijolinhos programáveis e os tijolos mais recentes, né? Que é o EV3, o tijolinho dele, o brick, ele tem a possibilidade de você colocar um pequeno cartão de memória com uma distribuição Linux. E ele dá boot no Linux. Você consegue fazer um acesso remoto a ele. Ele não tem monitor, não tem teclado, mouse, nada disso. Mas você consegue fazer um acesso remoto a ele por uma rede local que você configura no equipamento. E uma vez que você está dentro dele, você tem a capacidade de usar um compilador C++ que está lá. Edita o código-fonte com um editor bem simples, como esse que eu estou mostrando. Não vai ser nada aqui na tela. Né? Numa tela como essa vai ser algo assim, ó. Um editorzinho de texto, como esse que eu estou mostrando aqui. Um editor bem simples. Terminou de editar, você compila o programa na plataforma que tem, que nem é um Intel, nem nada, né? Um processador ARM, uma coisa bem franzina, mas que funciona para o destino que ele foi criado. E compila código de C++ lá dentro e faz o C++ rodar e controlar o bichinho. Então, é um exemplo, é uma situação onde você pode precisar fazer isso. Mas não é a regra. Via de regra, a gente vai utilizar ambientes de desenvolvimento integrado. E a gente vai mostrar para vocês um dos que eu uso, que é o ambiente de desenvolvimento chamado Qt Creator. O que é o Qt Creator? É esse cara aqui. Ó. É um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Desenvolvido por uma empresa europeia. Ele é fabuloso, ele serve para você trabalhar com programação de texto simples, né? Programação de C ou C++ pleno. Dá suporte a algumas outras linguagens de programação na forma da IDE. E ele é feito para você fazer desenvolvimento de programação visual. Né? Visual para desktop, visual também para dispositivos móveis. Ele é muito bom. Se você for desenvolver projetos de código livre, né? É a minha recomendação para quem quer programar em C++. É a que eu uso. Ele é muito prático de usar, né? A distribuição que você baixa do desenvolvedor lá da Qt, ela já vem com um compiladorzinho integrado, né? Parece com a IDE do CodeBlocks ou do Dev C++, que são outras IDEs que se usam para desenvolver em C++, e é muito legal de trabalhar, além de ser agradável. Serve para tudo. E depois que você aprender a programar em C++, né, os fundamentos de C++, você pode seguir uma aula online, inclusive tem algumas que eu preparei, para que você aprenda a fazer programação visual no Qt Creator com C++. É muito prático.
Mas a gente vai utilizar o Qt Creator para fazer outra coisa, que é aprender nesse momento rudimentos de C++. Então, como é que você cria um projeto no Qt Creator? É um pouco diferente da forma como a gente fez há pouquinho tempo. Eu criei um código em um editor de texto, peguei esse código, chamei uma linha de comando que compilou o texto com a ferramenta chamada compilador e o compilador gerou um executável para mim. Mas aqui eu vou fazer diferente, né? Eu vou criar um projeto de programação, um projeto no Qt Creator, que é para o Qt saber como ele deve compilar aquele projeto, aquele código-fonte, para que ele fique adaptado para o formato que eu estou querendo trabalhar. Se eu quero trabalhar com interface gráfica, ele vai colocar todos os fundamentos, as bibliotecas auxiliares de programação que eu vou precisar para dar suporte àquela interface visual. Como não é o caso, eu vou criar apenas um programa que vai funcionar numa interface de texto. O Qt Creator vai fazer isso para mim de forma um pouco mais simples, mas eu preciso sempre ter a ideia de projeto associado. Então, para isso, eu vou aqui no Qt e vou criar um projeto novo. Eu venho aqui nesse menu de arquivo e mando criar um non-Qt project. O non-Qt project permite que eu crie projetos em C e em C++. Tem aqui uma outra, né, uma boa quantidade de formas diferentes de você criar recursos no Qt Creator, mas o nosso foco aqui é fazer programação em C++. Se você tem interesse em programar em C, também dá para fazer. Como você percebe aí, tem o recurso para você trabalhar em C plain, ou C pleno, ou C puro, né, que é o que a gente costuma programar quando vai lidar com terminais. Eu vou criar aqui um projeto, aqui nesse diretório. Aqui é o diretório de base, onde você vai salvar todos os seus projetos. Eu salvo meus projetos aqui nesse Home Agostinho Workspace. E estou fazendo aqui esses códigos do C para o YouTube, né, que a gente está produzindo aqui, nesse diretório chamado CppTube. Então já criei o diretório aqui na minha pasta, depois, na oportunidade, a gente coloca isso no GitHub também. Então vamos colocar esse código e chamar o projeto de Hello CPP. Hello CPP. Eu vou só adiantando aqui que são características do projeto, a forma como você vai querer criar e disponibilizar isso em algum lugar. Aqui o kit de compilação que você tem. Tem o 2 aqui, né? Vou selecionar esse desktop, que é o que eu já tenho na minha própria máquina. Esse aqui é o que veio com ele. Esse aqui é o que eu vou selecionar. Manda para frente. E aí está o meu Hello CPP. Eu vou tirar essas coisas daqui, que ele cria esse esqueleto de programa, e eu vou fazer exatamente, tira essa aspa daqui que eu não mandei ela vir para cá. O alô C++. Uma quebra de linha. E pronto. Igualzinho ao que a gente fez aqui, né? Opa, quase. Agora, deixa eu ver, alô C++. Agora tá igual, né? Agora tá igual ao alô C++ que eu havia planejado aqui na minha apresentação. Vamos compilar o bicho? Eu vou apertar aqui nesse play. E o play vai compilar e executar o código e mostrar para mim o resultado da execução nessa janelinha que aparece. Isso é o legal do ambiente de desenvolvimento integrado, ou da IDE, né? É que você tem tudo prático, né? Você não tem que ficar chamando linha de comando se isso não for interessante para você. Como é que ele compilou? Você vem aqui na saída da compilação, aqui nessa abazinha número 4, tem aqui toda a chamada de compilação que foi feita para ele poder compilar. Olha quantas linhas ele executou. Ele executou primeiro essa linha, depois executou essa outra para criar o arquivo executável para mim, para depois executar o arquivo, né, chamado de hello cpp ou allo.cpp, né, que foi o código que eu criei aqui. Inclusive o nome do executável é o nome do próprio projeto que você cria.
Então fica tudo aqui escondidinho, né? Você tem o foco somente de fazer a programação aqui do seu código. Então, se você for criar programas simples, pequenos, essa é a forma que você vai usar para desenvolver. Mas a programação no IDE ela lhe dá um pouco a mais do que isso. Imagina que você vai desenvolver. Vem para cá, Kilton, fica aqui do lado, depois a gente chama você, né? Imagina que você vai desenvolver um código para uma empresa, né, junto com a equipe de desenvolvimento, desenvolvedores. Tem lá 20 desenvolvedores trabalhando, por exemplo, na criação de um jogo. Pense numa coisa complexa, é você trabalhar com software grande e com grandes equipes. Cada um tem que saber exatamente o que faz e tem que ser focado naquilo. E com certeza, cada uma das pessoas dessa equipe não vai trabalhar em um único arquivo que você tem dentro do teu código. Aqui, por exemplo, nesse meu programa, volta de novo, Kilt. Você tem um arquivo só, que é o main.cpp. Mas se você tem uma equipe lá com não sei quantos desenvolvedores, primeiro, não vão trabalhar num arquivo só. E segundo, não vai ser numa máquina só também. Então, você precisa de uma maneira inteligente ou esperta de ficar gerindo essa quantidade de código. Normalmente, o que se faz? Normalmente, quando você programa, não é só do C, do C++, é do C também, de qualquer outra linguagem de programação, você desenvolve no que se chama de programação modular. Ou programação em múltiplos arquivos. O que você tem num projeto grande, normalmente é uma quantidade de código muito grande. Cada desenvolvedor pode utilizar um ou mais arquivos para guardar a parte do código que ele está desenvolvendo daquele projeto maior. Às vezes o desenvolvedor pode usar dezenas de arquivos, uma pessoa, né? Outro cara usa outra quantidade. Mas o importante é que no final, quando você for criar o seu programa, se ele for um programa executável só, tudo vai ter que ser juntado, né, em um único arquivo, que é o arquivo executável que você vai gerar. Então, como isso é feito? Isso é feito por partes. O processo de compilação se dá de maneira que o compilador ele vai ter que processar um arquivo de cada vez. Via de regra, o código que você desenvolve com os algoritmos que você vai implementar, eles ficam criados dentro dos arquivos com extensão .cpp. Essa é a extensão padrão de um código em C++ que você vai utilizar para lançar os seus algoritmos. E em C++ você usa a extensão .hpp para guardar os trechos de código que normalmente estão associados ou às definições, as declarações de classes ou declarações de funções. Em C seria equivalente aos protótipos das funções, né? Por exemplo, stdio.h que você usa lá no print para usar para imprimir com printf e o scanf, ele está dentro de um arquivo de header, um .h. Quando você abre o arquivo stdio.h, o que tem lá dentro? Só uma linha dizendo como é que você pode chamar a função printf ou scanf para quando o compilador for verificar o seu código, ele verificar se você está chamando a função do jeito que ela foi planejada, não está chamando a função de forma errada. Então, em C++ é assim. Arquivos em C++ podem ter três tipos de extensão. Eles podem ter a extensão, deixa eu colocar aqui mesmo, né? Eles podem ter a extensão .cpp, pode ter a extensão .cxx e pode ter a extensão .cc. Né? CC. São três extensões diferentes que normalmente você pode achar em alguns projetos que são desenvolvidos em C++. A mais comum é .cpp, né? Que é uma abreviatura de C++. Isso para os arquivos de fonte, de código fonte. Para os arquivos de header, pode ser a .hpp, .h, existe também, né? Você pode criar arquivos com extensão .h ou extensão .hxx, são as mais comuns. É interessante que você use, por exemplo, uma terminologia só. Eu costumo utilizar .hpp e .cpp. Às vezes eu uso .h. Mas interessante, não é muito interessante usar .h, porque você pode confundir com algum header que você está fazendo para um programa em C.
pode usar, né? Mas não é, né? É melhor você usar o HPP, porque quando você olha o nome .hpp na extensão, você já bate logo o olho e sabe que aquilo é um arquivo de header em C++. Tá? Então essas são as extensões que você pode usar para os seus programas que você está fazendo em C++. E como é que esse processo de compilação se dá? O compilador ele vai ter que trabalhar cada um dos códigos separadamente. Quando eu compilei aquele meu outro código fonte, a gente compilou, deixa eu trazer aqui para essa janelinha. A gente compilou com uma linha só. Nessa linha, com ela, eu fiz 2 passos do processo de criação do código fonte ao mesmo tempo. Com essa linha, eu fiz o processo de compilação e fiz o processo de link edição em uma única passada. O que é compilação e link edição, né? Numa ferramenta que cria, né, código executável, né, a partir de código fonte. O processo de compilação consiste em você pegar o código fonte, você vai compilar o arquivo CPP, você não compila os arquivos .hpp, você compila os arquivos .cpp, vai compilar o CPP e vai gerar o que se chama de código objeto. É um arquivo que tem a extensão .o. E para você gerar o código objeto, minimamente você tem que executar o compilador com essa extensão, com esse flag de compilação "-c". Eu faço questão de mostrar esse passo a passo aqui, porque é um passo a passo que normalmente fica escondido de quem está aprendendo a programar em C++, né? A forma como o compilador é chamado, ela fica escondidinha em alguma parte da IDE, a gente não presta muita atenção. Mas é bom saber desses fundamentos, porque às vezes você não tem a ideia para trabalhar. Você vai ter que trabalhar numa interface de texto. Então, por exemplo, né, esse código que eu fiz aqui, o alô.cpp, ele pode ser compilado também dessa maneira que a gente está mostrando. Vamos fazer? Vamos executar o G++, fazendo o primeiro passo da compilação, que é o processo de você criar o código objeto. O código objeto tem essa extensão .o. E está aqui o tamanho dele. Ó. Ele saiu, eu criei o arquivo .cpp, ele tem 81 bytes de tamanho, é bem pequeno. E eu criei esse arquivo alô.o. Vamos dar um de atrevido e ver o que tem dentro do alô.o. É isso aqui que tem dentro do alô.o. Que danada é essa codificação, né? Esses bytes malucos que estão sendo mostrados. Isso aqui é código executável, gente. Já esse código ele é executável, não está pronto ainda para executar, mas o que tem aqui dentro é bytecode, são pedaços de código em linguagens de máquina que estão prontos para serem juntados e no final criado um código executável a partir dele. Mas ele ainda não está no formato que o Linux usa para executar. Mas alguns trechos de código já estão prontinhos para que a gente trabalhe com eles. Então esse aqui é o alô.o. Código executável eu posso editar abrindo todo o texto? Pode, né? Sequência de bytes comum, só não vai ficar fácil de você conseguir ler, né? E se você conseguir ler, é porque você está bem à frente do que a gente está, né, tá fornecendo. Não era nem para você estar aqui vendo essas aulas, para estar ensinando essas coisas aqui para a gente, né? Mas isso não vem ao caso agora. Vamos fazer agora o processo de link edição. Alô.o, -o, alô. A link edição faz o quê? A link edição é um processo que também é desenvolvido com o compilador. O compilador já tem um módulo para fazer essa atividade, que é o quê? É você pegar as partes que você criou. Deixa eu voltar aqui com meu códigozinho, meu shell. Você pegar as partes que você criou no teu código, conectar todas elas, conectar o quebra-cabeça de trechos de código que você preparou com o sistema operacional, deixar ele ligado com as coisas que já estão implementadas no sistema operacional ou como parte das bibliotecas do C++, e com isso gerar o executável. Aqui tem o processo de link edição que eu estou fazendo para esses 3 códigos que eu estou gerando. Né? O código fonte 1, o código fonte 2 e o código 3,
eu estou juntando todos eles e criando aqui o meu código executável a partir dessa linha de comando. O G++ agora vai pegar todos os 3.O e gerar na output, na saída, o exec. Veja que aqui não tem mais agora o flag "-c", que é para ele apenas compilar. Eu quero agora fazer a link edição. E agora eu vou fazer a link edição no meu exemplo. G++ alô.o menos o alô. Eu aqui só tenho um único objeto, que é o alô.o. E o produto da minha compilação com a link edição é exatamente o mesmo que eu tinha, né? Só que agora eu passei por uma etapa intermediária, que foi a etapa de link edição. Então, aqui você tem esse pedaço, esse passo a passo, né? Eu posso fazer isso à mão, digitando, né, do terminal, fazendo esse pedacinho passo a passo. Eu posso fazer isso no meu ambiente de desenvolvimento integrado. Vamos fazer isso aqui nesse código. Eu vou criar, nesse exemplo, né, 2 arquivos de CPP e 2 arquivos .h, cada um com uma função, para a gente fazer essa invocação das funções que eu estou criando aqui dentro do arquivo, né, do meu arquivo main.cpp que o projeto já tinha criado para mim. Então eu vou adicionar um novo código fonte. Veja que aqui, como é um programa em C++, ele já permite que eu crie aí o conceito de classe, que não é o que a gente vai fazer aqui. A extensão que ele usa é a extensão .h, por exemplo, mas dá para você usar HPP também. Mas o Qt Creator trabalha com esse .h. Vamos criar um código fonte. Eu vou chamar de função 1.cpp. Está aqui o meu código. E vou criar um chamado de um header, função 1.h. Deixa eu colocar HPP, né, para ficar no formato que a gente já vinha trabalhando. Eu vou tirar isso aqui, que ele não vem ao caso explicar agora. Vamos criar a função 2.cpp. Tira esse cara daqui. E vou criar função 2.hpp. Também sai isso daqui. Em outra oportunidade a gente explica o que é que isso significa. Salvei tudo. Então tem o arquivo função 1.hpp, função 2.hpp e os códigos em C++. Vamos colocar o protótipo de uma função que eu vou chamar lá na função principal. Int função 1 de void. Só isso. Deixa eu copiar essa ideia aqui para o função 2.hpp. Então, chamar função 1 e função 2. E aqui no header, no arquivo no arquivo fonte, include função 1.hpp, int função 1, printf, função 1. Pronto, só vai fazer isso. Deixa eu incluir aqui o meu IOStream. Printf não, peraí que nós estamos trabalhando em C++. Aqui é cout, std, cout. Agora sim. Printf a gente deixa para outro tipo de linguagem, que é o C, né? Então vamos colocar aqui a função 1. Está pronto o meu arquivo. Deixa eu salvar. E agora vamos para o função 2. O que seria de nós sem Ctrl+C, Ctrl+V? Include função 2.hpp. Então tá aí. O arquivo função 2.cpp e vai implementar a função 2 que está declarada, né, ou aqui dentro do arquivo função 2.hpp. E o função 1.cpp é uma função que está declarada aqui dentro do função 1.hpp. Cada um com seus protótipos.
e suas funções implementadas em outros lugares. Vou salvar tudo. E aqui na função principal, include função 1.hpp e função 2.hpp. Eu vou precisar colocar os dois headers, porque eu vou utilizar aqui no meu código principal, a chamada das duas funções, ó, função 1 e função 2. Então, aqui a gente está fazendo uma pequena simulação. Tem um desenvolvedor que está trabalhando na função principal, um desenvolvedor trabalha na função 1, outro desenvolvedor trabalha na função 2. Cada um está fazendo a sua parte do código. E agora eu vou compilar tudo e executar. Se não der nenhum erro, múltipla definição da função 1. Vixe, aqui é função 1.hpp. 2, aqui é função 2. Agora vai. Ctrl+C, Ctrl+C tem Ctrl+C, Ctrl+V tem dessas, né? É fácil de você copiar, mas às vezes você comete uns errinhos. Mas aqui a gente consertou. Deixa eu executar de novo. Ah lá, né? A função principal, ela chamou a função 1 e a função 2. Tá aqui as duas funções que foram chamadas, né? E o programa está funcionando tranquilamente. Como é que esse negócio foi compilado? Vamos dar uma olhada aqui na saída da compilação. Na saída da compilação, por enquanto não tem nada, porque eu já compilei o programa algumas duas vezes, ele limpou o meu log de compilação. Mas eu vou vir aqui, vou mandar ele limpar. Ele tem um arquivo que é programado para fazer essas atividades de tirar os traços da compilação, que é remover os arquivos, né, os arquivos objeto, e vou mandar compilar de novo. Deixa eu só colocar esse retorno aqui, que ficou faltando na função 1 e na função 2. Vamos ter que trocar ali o retorno da função retorno 0. Pronto. Que aí ele não vai mais chiar aqui na compilação, não vai produzir erro. Tudo bem, olha como o processo de compilação se deu. Ele compilou, veja que o flag de compilação "-c" está aqui. Ele compilou o função 1.cpp e gerou na saída função 1.o. Então gerou o código objeto na saída, na compilação. Depois compilou função 2.cpp e gerou na saída função 2.o. E também, não apareceu aqui, mas numa compilação completa aparece, ele compilou o main.cpp, o código main.cpp, e gerou na saída o main.o. Então ele fez 1, 2, 3 compilações, parecida com esse esquema que a gente colocou. E depois fez a link adição, juntou no arquivo hello.cpp os arquivos main.o, função 1.o e função 2.o. E é isso que foi gerado. Depois que ele fez essa link adição, ele conectou as funcionalidades que você precisou para que o programa executasse com as que já estavam implementadas no sistema operacional. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Isso aqui eu não sei como você pode fazer para visualizar se estiver usando Windows, né? Não tenho experiência com isso. Mas esse programa Allo que está aqui, olha de quem ele depende. Esse comando LDD é um comando que o Linux possui, que ele mostra todas as dependências que um determinado executável tem para algum tipo de biblioteca que o sistema operacional esteja disponibilizando. Então, por exemplo, ele é conectado dinamicamente com a biblioteca libstdc++, que é a biblioteca que implementa as chamadas de entrada e saída padrão do C e muitas coisas a mais. Está conectado com algumas bibliotecas do C, né? E com algumas bibliotecas adicionais que ele mostra aqui, né? Algumas delas não sei bem o que fazem,
mas elas estão todas disponíveis para o programa poder usar. Essas bibliotecas aqui, que a gente está mostrando, é essa parte aqui de baixo, verdinha, que tem aqui no nosso quebra-cabeças que foi montado pelo computador, né? Aqui no nosso exemplo. Então é isso. Se você for precisar fazer algum desenvolvimento de programas em ambientes como esse daqui, você vai ter que trabalhar em módulos. Mas não é só isso não. Deixa eu voltar novamente o Qt aqui para mostrar uma peculiaridade. Eu peguei um programa com apenas três códigos, códigos fontes, CP, função 1, função 2 e main. Quando eu compilei, eu gerei três compilações e uma link edição. Deixa eu fazer uma modificação em um dos códigos fonte aqui. Só esse, ó, função 2 CPP. Vou botar um espaço aqui, só isso. E vou salvar e compilar, executar o programa. Nessa execução, antes de executar, claro, ele vai compilar o programa para mim. O programa compilou, executou. Claro que não vai mudar na saída porque eu não mandei mudar, só coloquei um espaço no código. Mas olha o que ficou sendo gerado. Como eu só mudei o função2.cpp, olha como foi agora o processo de criação do executável. Ele só compilou o função2cpp. Vou mudar o main cpp. Ele só compilou o main. Se eu mandar ele executar novamente, ele não compila nenhum. Ele diz não tem nada para ser feito, né, aqui nesse processo de compilação. Essa é mais uma vantagem de você trabalhar com programação modular. Se seu código é gigantesco, está concentrado em um único arquivo, cada vez que você for compilar, você tem que compilar o arquivo inteiro. Então isso demora muito tempo. Ao passo que se você fragmenta o teu programa em várias ideias diferentes, cada ideia em um arquivo separado, primeiro, fica fácil de você gerenciar as ideias. Cada um dos códigos vai fazer uma coisa específica. E segundo, no momento que você está desenvolvendo, está criando o programa, essa etapa de ficar compilando, executando para ver as coisas funcionando, né, no ciclo de vida de desenvolvimento do seu programa, ela fica mais ágil, porque você só vai compilar aquele pedacinho que você está fazendo. O resto já está compilado, você só vai fazer a link edição e deixar tudo operando a contento, tá? Então, é isso que a gente queria mostrar nessa aula introdutória, né? O que é que você precisa, o que é era C, o que é programação orientada a objeto, o que é C++, como é que essas coisas foram criadas, para que é que elas vão servir para você, né? Se você deseja estudar a linguagem de programação C++, e como é que você pode criar um programa em C++. Tem que usar um compilador ou um ambiente de desenvolvimento para fazer o seu trabalho, tá? Então, essa foi nossa videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, tá? E a gente fica aberto a sugestões que vocês queiram colocar para nós desenvolvermos aí em outras videoaulas, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima chance da gente se encontrar aqui nessas aulas virtuais.